O pré-candidato ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara, esteve nesta sexta-feira aqui na cidade de Toritama, junto com sua comissão. Ele esteve acompanhado com o prefeito da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, e sua esposa pré-candidata a deputada, a senhora Alessandra. Fez presente também o atual deputado estadual Diogo Moraes. O motivo da sua visita ao município de Toritama foi o anúncio de um pacote de bondade para a cidade da capital do jeans e região. Os benefícios que ele veio anunciar foi zerar o imposto dos empresários do MEI, microempreendedor individual, ou seja, isenção da taxa de aproximadamente R$ 40 mensais. Isentar as lavanderias de Toritama do imposto do ICMS já no início de maio. Mercadorias de confecções que entrarem no estado estarão isentas de imposto dos 4% de fronteiras interestadual, medida válida a partir do mês de abril. Construção do Expresso do Polo, que vai atender os contribuintes de Toritama, que utiliza a nota fiscal eletrônica. Mas só que no início desta segunda-feira, a fiscalização já estava atuando na cidade a todo vapor para quem quer ser governo do estado de Pernambuco. Aqui em Toritama começou mal. Veja agora toda a entrevista na Câmara dos Vereadores da cidade de Toritama. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar o prefeito de Toritama, Aldão Ferreira, prefeito da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, nosso querido amigo, secretário da Fazenda, Paulo Câmara, secretário executivo da Fazenda, Zé Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Márcio Stefani. Queria cumprimentar todos os vereadores aqui presentes das cidades vizinhas de Toritama, na figura do nosso amigo Milton Denó, nosso presidente da Câmara aqui de Toritama, secretário Marcelo, presidente do Parque das Feiras deste ano, enfim, todos aqui presentes, secretários municipais, diretores e público em geral que aqui se encontra. O motivo do encontro de hoje, na verdade, ele se dá de uma forma de que o governador, além de olhar a questão estrutural do nosso polo de confecções, também vendo a questão tributária desde 2007, quando reduziu as tarifas tributárias para quem trabalha no polo de confecções. Hoje nós temos um dia diferenciado que através de uma ação há mais de um ano atrás, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, nós formalizamos um grupo de trabalho para estudar especificamente a questão lá do Moda Center. E aí nós tínhamos alguns pleitos e algumas pessoas, até aqui em Toritama, ficaram um pouco quietos no começo porque achavam que só seria para Santa Cruz. Nós transformamos o grupo de trabalho de Santa Cruz e expandimos para todo o polo para a gente ter uma agilidade maior. Nós passamos os problemas, e a equipe técnica da Secretaria da Fazenda foi atrás das soluções. Os problemas pontuais nós todos conhecemos aqui da região, os problemas do dia a dia, do que vivemos, dos entraves, daquilo que dificulta a venda e a comercialização dos nossos produtos. Então foi repassado toda a problemática do polo de confecções, principalmente na questão do pequeno comerciante, daquele comerciante que tem seu banco de feira, que tem seu microempreendedor individual, enfim. E hoje, depois de um ano de trabalho, um ano que foi discutido muito, e aí eu quero agradecer primeiramente ao governador do estado de Pernambuco, que deu sinal verde para que nós pudéssemos ter esse encontro de hoje. E aí eu peço a todos que escutem com atenção o nosso secretário, para que possa repassar a população de Toritama e todos aqueles que vão ser beneficiados com esse pacote, bem como disse o secretário, não de bondade, mas de justiça, ao nosso polo, que é um polo de pessoas trabalhadoras, honestas, ordeiras, que fizeram esse polo ser um polo de maior desenvolvimento de arranjo produtivo local de valor agregado maior do nosso estado. E temos hoje uma conquista desse time que trabalhou para que chegássemos hoje e aí beneficiássemos as pessoas que trabalham de forma correta, mas sobretudo olhando para o lado dos humildes, daqueles que mais precisam, daqueles pequenos, que fazem, na verdade, a mola propulsora
de todo o polo de confecções, é aquele que sai de madrugada com sua sacola, vai para a feira, às vezes muita pega a peça de um, pega a peça de outro para ir para vender a feira, enfim. E chegamos a um dia que é um marco histórico para a nossa região, haja vista, nós temos aí a duplicação da BR-104 que favorece a cidade de Toritama. Anunciamos hoje para aqueles de Toritama que transitam diariamente para o Moda Center Santa Cruz e para Santa Cruz de Capari, o anúncio e o início das obras ainda no mês de abril da duplicação da BR-160, que vai de Pão de Açúcar até o Moda Center. Enfim, hoje nós temos um dia que é um dia de resultado de um trabalho que nós estamos fazendo há um bom tempo, e queria também agradecer, Paulo, a toda a sua equipe que pôde chegar com o seu olhar inclusivo que você tem, e não é à toa que você vai assumir uma missão muito maior na sua vida pública, por essa pessoa que você é, olhar para aqueles que mais precisam, trabalhar e usar uma secretaria, muitas vezes que as pessoas querem difundir, mas olha, uma secretaria lá, inclusão social, fazendo com que as pessoas possam se sentir dignas, e isso é todo o trabalho que a gente tem para oferecer ao Polo de Confecções. Em especial, uma medida especial aqui para Toritama, que o nosso secretário vai anunciar, mas uma medida especial que vai beneficiar a todos, grande, pequeno, enfim, mas essa medida aqui, nós vamos ter esse privilégio do nosso secretário Paulo Câmara anunciar a vocês que vai sim beneficiar diretamente a cidade, os comerciantes e o povo da cidade de Toritama. Muito obrigado e muito bom. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por tudo que tem feito por Toritama, e também quero agradecer aqui a pessoa do nosso futuro governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que encontrou com ele em Recife. Ele só não estou indo a Toritama. Ele digo, vamos esperar o senhor de braços abertos. Está aqui a prova, o senhor está vendo como é que está recebendo a vossa excelência. Tem o nosso deputado estadual, Diogo Moraes, seja bem-vindo. Já está acostumado na telinha, né? Tá bom. Maria Lúcia Pereira, nossa vice-prefeita. Evanildo Bezerra, presidente da Câmara, em nome de Evanildo, eu saúdo a todos os vereadores. E temos também o senhor Márcio Stefani, secretário de Desenvolvimento Econômico. José Francisco Neto, secretário executivo da Fazenda. Prudenciano Gomes de Oliveira, o presidente do Parque das Feiras, está aqui presente, dando a sua força. O Givaldo Minervino, chama-se o Vaval, todo mundo conhece. Está aí, uma pessoa de palma para ele, que é muito lutador para todo mundo. Em nome da Daniel Ferreira da Cunha, eu saúdo a todos os secretários e secretárias, e quero agradecer a presença de todos, para que vocês façam um bom proveito e ele aplauda mais do que Paulo Câmara merece, porque vai ser o melhor governador do Pernambuco, igual a Eduardo Campos. Porque mais que Eduardo Campos também não pode. Eduardo Campos, ele demorou para escolher, porque Eduardo Campos, ele sabe onde é que vai colocar a mão dele. Nós não podemos ficar só procurar um candidato em toda esquina, não. Não é dizendo que os outros candidatos não prestam, não. É porque Eduardo Campos, ele procura e vê quem é que tem mais apoio. Então, ele achou, e o povo está aplaudindo, que o nosso melhor candidato para governador é o nosso amigo Paulo Câmara. Quero também pedir a vocês que nos ajudem mais para que nós podemos fazer uma política limpa, tranquila, que nós precisamos de todos os secretários, secretárias, amigos e toda a população de Toritama, porque quem vai votar é vocês, não é o prefeito não. O prefeito está fazendo a parte dele, graças a Deus, começamos a trabalhar, já temos daqui para o fim do ano, pelo menos começar umas 20 ruas, que eu acho que ninguém acredita nisso, mas eu não ando com mentira, vou provar que vamos começar. Terminando, não sei se dá tempo, porque a licitação, vocês sabem que demora. A gente tem que fazer as coisas tudo certinho, que é para não dar problema depois do final do ano. Então estamos aqui agradecidos pela presença do senhor e todos vocês que são visitantes, nossos vereadores, estão todos aqui apoiando. Eu acho que a gente tem a maioria aqui em Toritama em tudo. Então vamos provar que nós queremos um governo novo,
igual a Eduardo Campos, e sexta-feira estarei em Recife para a transmissão de cargo para João Lira Neto. Então estamos lá, aplaudimos todos, que João Lira também vai ajudar a gente, é uma pessoa boa, e tem vindo sendo prestado que disse governador de vocês. Então muito obrigado e desculpa que eu estou muito rouco. Que a luta não é brincadeira não, é pesado. Obrigado, até outra oportunidade. Eu passo agora a todos e todas. Queria cumprimentar nosso prefeito Odon Ferreira da Cunha e agradecer em nome dele a toda a generosidade. Desde que eu cheguei agora de manhã aqui em Toritama, fui muito bem recebido e já tinha vindo aqui anteriormente, mas vim hoje em uma nova condição e isso me orgulha muito e tenho certeza todos aqui de Toritama que eu ainda vou vir muitas vezes aqui, porque me foi delegada uma tarefa que me honra muito, de dar continuidade a um governo que tanto fez por Pernambuco, e eu tenho um compromisso, primeiro, de cumprir e de continuar toda essa obra que vem sendo feita pelo governador Eduardo Campos. E para fazer isso a gente precisa caminhar, precisa vir nos municípios, precisa conversar com as pessoas, precisa participar dos debates, precisa conhecer a fundo a realidade de cada município. E saibam vocês que eu vou vir para Toritama com esse espírito, um espírito de cada vez mais conhecer a fundo esse município, conhecer seus problemas, suas dificuldades e trabalhar junto com todos vocês para que a realização dos sonhos de melhorar a vida de todos os pernambucanos se concretize, e aqui Toritama não pode ficar de fora. Então eu queria já de antemão agradecer ao prefeito a generosidade do convite de estar aqui hoje como secretário da Fazenda para fazer alguns anúncios, e também o convite que ele já me fez de retornar aqui, e eu de pronto já aceitei, porque eu vou vir aqui quantas vezes for preciso, porque o Toritama, tanto como os municípios dessa região, precisa ter um olhar especial do governo do Estado por tudo que ele já tem feito pelo desenvolvimento de Pernambuco. Então, muito obrigado a todos os cidadãos aqui de Toritama. Queria cumprimentar a Maria Lúcia Pereira, a nossa vice-prefeita. Queria cumprimentar Edivanildo Bezerra, presidente da Câmara, em nome dele cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, que já tive a oportunidade de conhecer alguns e pretendo conhecer todos, para a gente conversar. Tenho o maior respeito e admiração pelo trabalho dos vereadores. Eles representam tudo aquilo que, como representantes do povo, do município, dos distritos, então são verdadeiros delegados da tarefa de trazer os anseios da população para a discussão, tanto no âmbito da prefeitura como dessa casa. Então, muito obrigado também aos vereadores pelo dia de hoje, estar aqui presente, e me orgulha muito estar aqui nessa Câmara, participando hoje desse debate. Queria cumprimentar nosso amigo Diogo Moraes, deputado estadual, que tanto tem ajudado essa região. Diogo é um dos maiores frequentadores da Secretaria da Fazenda, como deputado, e sempre trazendo, saibam vocês, todas as dificuldades e todas as questões que incomodam vocês. Vocês têm tido aqui um representante que realmente tem feito o seu dever em casa como representante dessa região junto aos setores do governo. Queria cumprimentar o prefeito Edson Vieira, Santa Cruz do Capibaribe, que também me recebeu hoje de manhã também lá, participamos de um evento como esse aqui. E muito obrigado ao prefeito Edson e a toda a população de Santa Cruz do Capibaribe pelo dia de hoje. Queria cumprimentar o Prudenciano Gomes, presidente da Associação Logística do Parque da Feira, que me recepcionou e me mostrou o Parque de Feiras aqui, que é um trabalho muito bonito, que gera tanto emprego, tanta renda essa região, e é um trabalho, Prudenciano, que precisa continuar cada vez mais, e conta com a gente nessa sua tarefa tão bonita de comandar essa associação. Givaldo Minervino, presidente da CIG, que também esteve conosco hoje de manhã, a João Marcelo, secretário dos Comércios, Douglas Costa da Silva, enfim, todos que estão aqui hoje, meu muito obrigado por estar aqui. Como vocês sabem, eu estou hoje representando a Secretaria da Fazenda, junto com o Márcio Stefano, que está aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e alguns colegas fazendários, Zé Neto, Benedito, que estão aqui também. A gente veio hoje aqui para, nesses últimos 7 dias como secretário da Fazenda, trazer algumas notícias para vocês daquilo que a gente fez em todo um processo de discussão que já vem de um certo tempo. O próprio deputado Diogo demonstrou aqui que a gente já vem conversando há
mais de um ano sobre a problemática aqui da região em relação à questão do polo de confecções, as dificuldades que vem passando. O prefeito também tem sempre nos relatado a necessidade da gente fazer algumas ações que contribuam cada vez mais para o avanço do desenvolvimento do município. E a gente teve o cuidado nesse período de ouvir as pessoas, de ouvir as entidades, de conversar, de ver a realidade, de ver o que é que a gente poderia fazer nesse momento, sabendo de um ano tão difícil que foi 2013, não foi um ano fácil, foi um ano muito apertado para os municípios, muito apertado para o Estado. O país não cresceu, o país continua numa estagnação econômica muito grande, isso vem gerando muitas preocupações, mas Pernambuco tem conseguido superar essas dificuldades com muito trabalho, com muito esforço, com o foco em ações, com a ajuda dos municípios, e isso fez a diferença. 2013 foi um ano que Pernambuco conseguiu mais uma vez crescer bem mais do que o país, crescer bem mais do que a região Nordeste, continuar na geração de emprego, que é tão importante. E isso é fruto de trabalho, tanto do governo do Estado quanto também dos municípios. Eu queria agradecer ao prefeito por ter feito seu dever de casa quando nós lançamos o Fundo de Apoio aos Municípios, o FEM. Ele conseguiu apresentar o projeto, está executando as obras. Eu tive a oportunidade de ver as obras em andamento aqui. Muito nos felicita saber que esse recurso que é tão difícil às vezes de conseguir, apesar de nós termos feito uma modalidade de fundo de repasse mais ágil, mais fácil, a gente sabe da realidade e tem muito orgulho de estar aqui e ver que o prefeito está conseguindo empregar muito bem o FEM e se credenciando já para receber um novo FEM que já foi anunciado pelo governador. Então estamos aí de portas abertas, prefeito. O senhor chegue lá na Secretaria de Planejamento junto conosco da Fazenda, apresente o FEM 2 para começar novas obras aqui no município que vão fazer. A gente tem uma consciência, como servidor público que sou, de mais de 20 anos servindo ao serviço público, tendo um olhar realmente buscando que essa máquina tão grande funcione cada vez mais para aqueles que mais precisam, os mais pobres, para os municípios, para todos. A gente tem sempre uma preocupação de estar sempre contribuindo para o desenvolvimento das regiões. Essa região aqui é uma região especial, é uma região que criou toda uma cadeia têxtil aqui, todo um polo de confecção que é conhecido nacionalmente, um polo que se desenvolveu muito, há mais de quase 50 anos, ou mais de 50 anos de trabalho aqui de todos os cidadãos dessa região. E a gente sabe que esse desenvolvimento, ele continuar crescendo, ele precisa de algumas coisas. Primeiro é se pensar em políticas tributárias, de benefícios fiscais que façam com que a diferença da região e o esforço da região ele seja compartilhado e seja possível instalar empreendimentos aqui e esses empreendimentos terem sustentabilidade para crescer, para continuar crescendo. Então, toda essa discussão que nós tivemos ano passado, a gente anunciou na semana passada algumas ações que atingem diretamente aqui o polo aqui de Toritama, como atinge também Santa Cruz de Caparibe, Caruaru, essa região. Nós anunciamos na semana passada, dentro do universo de microempresas que nós temos, para vocês terem uma ideia, são mais de 160 mil microempresas que nós temos entre o pequeno microempreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa pública, a empresa de pequeno porte. Então tudo isso fez com que a gente tivesse um olhar especial para essas pessoas. A gente sabe da realidade dos municípios aqui, a maioria das pessoas estão dentro do Simples Nacional. Então, com base nessas informações, foi que a gente decidiu tomar algumas medidas. Algumas foram anunciadas semana passada e outras eu deixei para anunciar nessa visita que eu estou fazendo a vocês hoje. Na semana passada a gente teve a oportunidade de publicar um decreto onde a gente pega aquele imposto que vocês conhecem como imposto de fronteira, aquele imposto que quando a mercadoria vem de outro estado, na fronteira mesmo, o imposto fiscal tem que pagar a diferença desse imposto para a mercadoria entrar no nosso estado. A gente entendeu que o microempreendedor individual, aquela pessoa que tem o seu pequeno negócio, que fatura até 60 mil, que tem seu negócio sozinho, ele tem a necessidade de estar ali naquela luta constante. A gente viu que esse imposto de fronteira, para essas pessoas, ele precisava ter um tratamento diferenciado. Nós já tínhamos dado um tratamento diferenciado para todo o polo de confecção, quando em 2007 nós baixamos esse imposto para 4%. Ele representava 10 ou
5%, dependendo da onde viesse. Se viesse do Nordeste, pagava 5%, se viesse do Sul e Sudeste, pagava 10%. Então não, por polo de confecção não vão pagar só 4%. Isso foi feito lá em 2007. E nós entendemos que agora, para o microempreendedor individual, que representa um volume de mais de 60% de toda a cadeia da microempresa, a gente entendeu que era hora de zerar, era hora de não pagar nada. Anunciamos isso. Tivemos condições de fazer isso a partir de muitos estudos, mas vimos a necessidade de fazer. E quando se tem a necessidade de fazer e se toma a decisão, a gente tem que fazer. Tomamos essa decisão que eu considero acertada, adequada e necessária para esse momento que vive todos nós. Então isso foi um primeiro passo. Um segundo passo que nós tomamos, que também foi muito importante para a realidade dos que atuam aqui, é essa questão da problemática desses boxes de feira que tanto tem nessa região. Havia uma exigência da questão daquela maquininha que é chamada do SF, né, do equipamento fiscal de emissão do compor fiscal, e a gente viu que não tinha cabimento continuar com essa exigência dentro da realidade das estruturas que tem hoje no município. Não dá, precisa de internet, precisa de Então, conversamos com o pessoal do Caruaru, conversamos com o pessoal da sede e resolvemos tirar. Não vai precisar mais de SF, que tem seu bolso, vai ter, voltar a nota fiscal do balcão, vai ter a licença para a família. Isso é uma decisão tomada com muita consciência dentro da realidade e ouvir vocês. Esse governo tem uma qualidade de saber ouvir as pessoas, saber voltar atrás quando está errado. E a gente estava errado nessa questão da licença fiscal. E queria anunciar que é uma coisa nova, uma coisa que me chegou também pelo prefeito, pelo deputado, que a gente tinha tido o ano passado um estresse. Quando se tem estresse, tem que ser ouvido porque teve um estresse, que foi a questão das lavanderias de giz aqui de Toritama. Chegou esse problema para a gente ouviu o que chegou, ouviu as pessoas, conversou-se e viu a maneira de resolver. E na semana passada, na verdade na última terça-feira, chegou para mim a questão. Debatemos, conversamos e decidimos. A partir de segunda-feira a gente vai publicar uma norma que vai ser mandada para a Assembleia Legislativa, que vai zerar o imposto das lavanderias de giz aqui. Isso é importante, isso faz parte da realidade, isso é uma forma da gente conversar. A gente tem que conversar assim, tem que ouvir a problemática e tem que saber da solução, mesmo que essa solução às vezes desagrade um ou outro, mas a gente tem que ouvir o que vale mais para a região, o que vale mais para o emprego, isso foi feito. Bom, pessoal, eu queria dizer isso, que nós cumprimos essa parte enquanto nos cabemos como secretário da Fazenda em relação aos benefícios. Isso não para aqui, a gente vai precisar continuar conversando, vai precisar ser ouvido. Vamos ver a forma agora de resolver a questão dessas mercadorias que são vendidas para os outros estados, que os estados vizinhos estão fazendo muitas exigências. Eu já tenho um modelo de criar uma estrutura estatal dentro do estado, dentro dos polos, que façam com que tenha uma facilitador de emissão dessas notas fiscais eletrônicas que precisam sair. A gente vai criar uma estrutura que faça com que a pessoa compre sua mercadoria, com aquele cupom fiscal se dirija a uma unidade que a gente vai criar aqui e faça essa troca do cupom fiscal, da nota de balcão pela nota fiscal eletrônica, para poder passar as fronteiras sem nenhum estresse com os estados vizinhos. Então, isso é uma coisa que não se faz do dia para a noite, mas tem o meu compromisso da gente fazer e a gente implantar isso. Então, tão logo a gente consiga a estrutura necessária, mas isso vai acontecer num futuro muito próximo. E a gente já está aqui, o deputado aqui já tinha me sugerido, e eu já tinha acreditado, a gente vai denominar isso do Expresso Cidadão da Mora. Isso vai juntar a questão da fazenda, vai juntar a JUSEP, vai juntar a orientação que precisa ser dada através desse núcleo gestor da cadeia têxtil, onde vai ter pessoas que vão orientar os negócios, vão ter pessoas que vão ver a questão do crédito. Isso tudo é importante, isso tudo é fundamental, e a gente vai ter esse olhar diferenciado aqui para Toritama, aqui para a região, em relação a esses equipamentos
que precisam ser implantados para dar segurança e facilitar a vida do contribuinte e a vida do pequeno empresário. Então, isso também vai ser feito. Vamos trabalhar na infraestrutura. Infraestrutura para esses negócios precisam estar sempre tendo cuidado. Então, o prefeito já se comprometeu a me mandar um projeto em relação à infraestrutura aqui, no entorno aqui da questão da Feira Livre, e a gente vai estudar isso com muito carinho, com muita objetividade. A gente já fez um bom trabalho, estamos fazendo um bom trabalho lá em Santa Cruz do Caparibe. Eu visitei a obra nova hoje do Calçadão, junto com o prefeito Vélez Vieira, uma obra que está andando muito rápido, que vai trazer um benefício muito grande. A gente tem um compromisso de resolver a questão em Caruaru também, da feira de Caruaru, e eu me comprometo com vocês aqui também de dar uma solução a esse problema aqui que o prefeito me apontou da feira de Toritama. Então vamos conversar sobre isso também. Por fim, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez. A gente se despede agora no próximo dia 4. Eu vou vir aqui a Toritama, como eu disse, em outra condição, vou estar à disposição de vocês, quero ouvir vocês, quero conversar com vocês. Eu não sei fazer política que não seja conversando com as pessoas. Tem gente que fica dizendo que tem que ter experiência política. Eu também concordo que tem experiência política, porque a minha experiência política é de conversar com as pessoas. Isso eu vou continuar fazendo e vou vir aqui para conversar com vocês, porque isso é que eu entendo que é a forma de fazer política. Política, para mim, é resolver problemas, é encontrar soluções. E é assim que eu vou trabalhar em todos os municípios que eu for e com todos vocês. Então eu agradeço aqui mais uma vez a todos a recepção. Estou à disposição de vocês, ainda como secretário até o dia 4 e depois como pré-candidato. Fiquem à vontade para me procurar, eu vou vir aqui. E agradeço ao prefeito a oportunidade de ter me convidado a estar aqui, como o Diogo também, que me convidou a estar aqui, a todos os vereadores, agradeço a oportunidade de estar na casa aqui do povo de Toritama, conversando com vocês, e que Deus abençoe a todos, porque é nesse caminho, com muito trabalho, que a gente vai conseguir fazer com que Pernambuco avance cada vez mais, e principalmente esse trabalho pelos que mais precisam. Muito obrigado, Toritama, pela recepção, e fiquem com Deus. Boa tarde a todos, eu saúdo os homens, na pessoa do senhor prefeito e também do secretário Paulo Câmara, e das mulheres eu saúdo em nome da vice-prefeita Lucinha, os demais vereadores e cidadãos. Eu vendo aqui, começando com o Márcio, a pergunta é simples sobre o senhor já desarmou metade da imprensa. Nós tínhamos aqui várias perguntas e o senhor acabou adiantando todas as respostas antes de iniciarmos as perguntas. Mas é importante o seguinte, na sua humilde opinião, é cedo, está no tempo certo, ou foi tarde esse pacote que você diz de justiça, né, e não de bondades, como é chamado a apresentação desses planos? As lavanderias agradecem, o comércio agradece, mas Toritama, cidade carente, somos produtores de 16% do jeans, mas não temos escola técnica, não temos uma escola de profissão, de profissionalizar professores e pessoas do ramo da costura. Está nos planos do nobre futuro governador trazer também para o município de Toritama escola técnica, mais apoio para a nossa mão de obra? A questão do tempo do pacote, que é um pacote de justiça fiscal, também enfatizar isso, ele vem num tempo do serviço público que às vezes demora mais do que deveria. A gente tem se esforçado muito para dar respostas rápidas aos anseios, aos problemas quando chegam. Nesse caso, não foi possível dar a resposta em 2013. Foi um ano, como eu falei, muito difícil, onde se fez muita conta para chegar ao final do ano e a gente não conseguiu operacionalizar nenhum tipo de benefício significativo, não foi só para essa região, foi para várias regiões. Então, tivemos que esperar 14, isso na verdade já está nos nossos planos desde janeiro lançar, teve alguma dificuldade de sistema de informática, etc e tal, mas agora a gente já está pronto para operacionalizar isso. Então, a partir de abril, essas ações já vão estar sendo postas em prática. Em relação à escola de profissionalização, à escola técnica, toda essa cadeia de formação, eu acho isso essencial, fundamental. A educação, na minha humilde opinião, é a força motriz para tudo que está acontecendo no nosso estado. Nós só vamos dar um passo mais na frente, no futuro próximo, se a gente investir muito em educação. A educação em Pernambuco tem que ser seu maior valor, tem que ser o maior valor de Pernambuco, a sua educação. Então nós temos um compromisso de vir aqui e ouvir vocês, ouvir a realidade da região. Se a grande demanda for as escolas de profissionalização, a escola técnica, a gente vai fazer uma forma de viabilizar isso, eu não tenho a menor dúvida. Nós não vamos
nós não vamos ter economia com a formação de pessoas, com a formação dos jovens, com a formação das nossas crianças. Isso não se faz economia. Educação não é despesa, educação é investimento. Então, nós vamos investir cada vez mais na educação do estado de Pernambuco, com certeza. Com relação às lavanderias, o senhor pode nos repassar essa informação, já que estamos aqui para perguntar essas coisas? O senhor pode manter, com certeza, essas suas tão boas propostas para a lavanderia e também os outros comércios aqui da nossa cidade. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Vou repetir aqui. Nós, desde o ano passado, tínhamos recebido essa demanda das lavanderias aqui e pronto, a gente colocou equipes para estudar o funcionamento disso, de onde vinha o problema, o que representava esse problema, tanto para a região quanto para nós, Secretaria da Fazenda, e vimos que se representava muito para a região e para nós da Fazenda. Isso é uma coisa que podia ser trabalhado e ser compensado em outra área, em outro setor, em outra forma de agir, e segmentos que têm outras condições que podem ser melhor fiscalizados para trazer esse recurso de volta. Então, entendemos o pleito como justo, entendemos o pleito como oportuno, entendemos o pleito como, dentro da realidade aqui, um problema que precisava ser enfrentado. Então, com base nisso, a gente decidiu, e quando a gente decide, a gente faz, que foi fazer um projeto de lei que está sendo enviado para a Assembleia Legislativa na próxima semana, onde a gente está dando a isenção do ICMS para as lavanderias que atuam aqui no polo de Toritama. Então, isso faz com que o problema que estava ocorrendo em relação à cobrança do ICMS das lavanderias se encerre. De nossa parte, o controle continua, que a gente vai continuar tendo as informações em relação às lavanderias. E, para a gente, o que importa, na verdade, muitas vezes, é mais a informação, a formalização do negócio do que o recolhimento do imposto. Então, nesse caso, a lavanderia, o que é oportuno para a gente é a gente saber que ela está gerando emprego, que ela está gerando renda, que ela está dentro das normas, que elas precisam estar nas normas de meio ambiente. Então, elas estando dentro dessas condições já nos satisfazem, e esse imposto a gente está abrindo mão em prol de um maior benefício aqui para a região, de uma maior sustentabilidade desse negócio, para que o GIS se fortaleça cada vez mais aqui em Toritama e que Toritama continue mostrando para todo o Brasil como se faz um GIS de qualidade, como se faz um GIS que alcança todos nós. Nós queremos aproveitar, já que o senhor se encontra aqui, como bem falamos antes, de que sobre a BR-104, que a nossa cidade necessita tanto dessa BR para o desenvolvimento cada vez maior do nosso município. O que é que o senhor pode falar sobre essa BR-104? A BR-104 ela está em fase de conclusão. Tivemos algumas dificuldades ao longo do processo, por N motivos, desde falhas no projeto, a problemas de desapropriação. Depois a empresa que estava fazendo não aguentou fazer, mas agora está sendo resolvido. O secretário João Bosco esteve conosco hoje, ele não pôde estar aqui, mas esteve conosco lá em Santa Cruz do Caparibe, nos afirmou que a conclusão vai se dar logo, e vamos fazer ainda um trecho que está faltando. Então a gente tem uma perspectiva aí também em 14 de resolver todas essas questões relacionadas a 104, que foi uma grande obra, que está ficando bonita, que está ficando bem feita e que vai com um pouco de atraso, mas vai atender bem as demandas que a região tem em relação a essa infraestrutura. Como eu repito aqui, infraestrutura é fundamental para o negócio que você tem. Se vocês não têm uma infraestrutura boa para escoar essa produção que vocês fazem aqui, dificulta muito. E a gente tem um compromisso como poder público, como Estado de Pernambuco, de oferecer as condições nas nossas PEs e procurar, junto ao governo federal, nas dificuldades, resolver as questões das PEs aqui do nosso Estado. Nesses últimos 2 anos, a gente tem viajado pelo estado de Pernambuco e observamos várias mudanças, assim, em todo o estado. 2 anos que a gente tentou conhecer todas as cidades, com reuniões de blogs e tal, tudo mais. E o que acontece? Mas, voltando aqui para a região da gente, eu hoje fazia muitos anos que eu não vi Toritama e observei uma coisa impressionante. Como vocês cresceram. É impressionante. Vocês estão de parabéns. Muitas fábricas, muitas coisas assim, impressionantes. Mas eu queria saber do Paulo, Paulo Câmara, qual é o plano, no caso, para as cidades da vizinhança? Porque, por exemplo, o Jardim, que é a minha cidade, a gente está investindo muito nos últimos anos em CVT de confecção. Então, o que acontece? Você já foi, acho que posso chamar de você, né? Você já foi secretário do TCE aqui em Surubim.
auditor. E na época eu acho que nem tinha confecção em Surubim. Hoje Surubim também está se tornando um polo. O jardim é vizinho. Então o que está acontecendo? Não seria a hora já da gente pensar em formar um polo regional do Agreste de confecção que englobasse todas essas cidades e aí sim a estrutura, a infraestrutura geral dessa região daqui, a gente pudesse investir pesado nisso? Bom, Lúcio, obrigado pela pergunta. Eu concordo com você. Eu tive a satisfação, na verdade, de morar em Surubim 2 anos. Conheci bem a região, fui na sua cidade várias vezes, no Bom Jardim. Inclusive, assim, desculpa atrapalhar, já queria convidar para a próxima reunião de blogs, até o deputado também já esteve participando, que vai ser em Bom Jardim, dia 12 de abril. A gente vai estar lá com várias pessoas já convidadas, confirmadas. Se você também pudesse participar, seria bem interessante. É no sábado. Vou tentar me programar para ir. Sabe que eu tenho o maior interesse de voltar a Bom Jardim, faz tempo que eu não vou, e participar dessa reunião de um trabalho de blogueiros, que eu gosto muito desse trabalho. Hoje a comunicação mudou muito depois dos blogs. Antigamente você esperava o jornal do outro dia para saber as notícias, hoje você já sabe tudo pelos blogs. O jornal é só um complemento. Mas o intuito nosso, a partir do mês de abril, como pré-candidato, é em todos os municípios. Vamos em todos. Esse é um compromisso que eu já firmei com o Fernando, com o Raul. Vamos em todos os municípios. Ou nós vamos nós três, ou eu vou sozinho, mas eu vou em todos os municípios. E tive em Surubim, semana passada, sábado, foi um pouco mais. Domingo, foi um domingo. Todo dia agora na atividade, eu já estou começando a me esquecer dos dias. Mas estive em Surubim, há poucos dias atrás, e vi como Surubim cresceu, como Surubim se desenvolveu em relação à confecção. Hoje, pelas informações que me passaram, já é o 4º polo do estado em relação à confecção, atrás apenas aqui de Toritama, de Santa Cruz de Caparibe e Caruaru. Então a gente tem interesse de expandir, de ver as dificuldades, de ver como faz. E vamos incluir essa discussão com o Bom Jardim, com os municípios vizinhos. O plano de governo vai ser para isso. Vai ser para a gente ouvir a realidade de cada município, ouvir as dificuldades, ver o que é possível fazer conjuntamente, com ações que englobem vários municípios, que isso também é importante. Você começar também a ter essa visão de consórcio entre municípios, entre regiões, porque se juntando ganha força qualquer ação. E vamos fazer isso, com certeza. A gente vai fazer uma política pensada, bem estruturada, de desenvolvimento da cadeia têxtil em todo o nosso estado, porque a gente tem exemplos muito bem sucedidos aqui. Toritama é um caso desse, Santa Cruz, Caruaru. E quando se tem a organização, quando se tem um setor privado parceiro, quando o poder público ajuda, as coisas andam bem. Então vamos cumprir nossa parte com o poder público e fazer parcerias com o setor privado, com a sociedade civil e cuidar dessa questão, desse polo que tem gerado tanto emprego, tanta renda, que tem já uma parcela significativa de nossa economia representada pela Polo de Confecções. Então não temos nada mais a fazer do que trabalhar junto com o polo e desenvolver esse polo cada vez mais. Então tem meu compromisso também de ir lá em Bom Jardim, ouvir toda a região e ver como a gente constrói um caminho de fortalecimento que faça com que todo esse agreste não fique só circunscrito a poucos municípios, mas todo o agreste seja também uma referência em polo de confecções, que eu sei que o prefeito Toritama aqui não vai ter ciúme não, né, prefeito? A gente investir também lá em Surubim, Bom Jardim, em regiões vizinhas. E peço que o senhor coloque, em relação a Toritama, um projeto especial em relação à água, né? Nós sabemos que representam 16% do DINS, as lavanderias, e sofremos com essa questão de água. E só vendo hoje o problema é que a gente no futuro vai resolver, e eu espero que o senhor tenha essa preocupação por nossa cidade. Muito obrigada. Em nome aqui da vereadora Rosana, todos os vereadores aqui que estiveram aqui hoje, essa questão da água é uma questão que nos preocupa, e o governador Eduardo Campos teve uma preocupação muito grande nos 7 primeiros anos de governo dele em relação a isso. Criamos uma parte específica de recursos hídricos, criamos uma política em relação à expansão da água, conseguimos crescer em questão de racionamento de 12%, só 12% estava livre de racionamento, hoje está mais de 60% do nosso estado está livre de racionamento da água, mas precisamos trabalhar nesses 40% que faltam, né? Então, eu tinha ouvido essa mesma reflexão que a vereadora fez, foi feita também hoje em Santa Cruz de Caparibe. E o secretário João Bosco falou da questão da doutora do Agreste, que vai ajudar.
E a gente tem que ver, junto com a doutora da Agreste, o que a gente pode fazer também com outros caminhos. Se só a doutora não for suficiente, mas vamos trabalhar. A gente sabe da importância da água em nosso estado. Sabemos que tanto água, abastecimento como saneamento são fundamentais, até a questão de saúde pública e qualidade de vida da nossa população. E a água foi prioridade nos últimos 7 anos, vai continuar sendo prioridade em 2014 pelo governador João Lira Neto, e saiba que vai ser prioridade nossa também, porque tem muito o que fazer. E nós vamos aqui também ver qual é a melhor solução em relação a recursos hídricos, que a gente possa potencializar essa questão, porque até a gente sabe que o polo de confecção necessita de água para seu desenvolvimento, e isso vai estar dentro da nossa estratégia. Então já conto também com nossas discussões que nós vamos ter aqui, vamos incluir a questão dos recursos hídricos para que a gente possa realmente, dentro das nossas limitações e do futuro próximo aí, também minimizar esse problema que existe hoje.